Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. Como a prova desse ano do Enem já aconteceu, vamos falar sobre o tema da redação. Então temos como tema de aula abordagens sociológicas da redação. Na aula de hoje vamos relacionar as demandas políticas, sociais e culturais de indígenas e afrodescendentes no Brasil contemporâneo aos processos históricos das Américas e ao contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual. A nossa habilidade dentro da BNCC, que aproxima da nossa discussão, é essa. Mas ainda vamos problematizar, inclusive, a nossa habilidade que ignora algumas comunidades e povos tradicionais, porque reconhece apenas os indígenas. Então, vamos falar da diversidade de comunidades e povos tradicionais no nosso contexto brasileiro. O tema da redação deste ano foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, muitos talvez não sabiam do que se tratava essas comunidades tradicionais, esses povos tradicionais, quem são eles, onde vivem, como vivem. Então, algumas pessoas podem ter tido dificuldade, mas aquelas que já vêm acompanhando as aulas de sociologia e das outras disciplinas de humanas, das humanidades, talvez não tenham tido tanta dificuldade. As redações do Enem, elas começam com textos motivadores, pois para aquelas pessoas que desconhecem o tema, existe uma contextualização para inserir as pessoas no tema, inclusive para ajudar na elaboração do próprio texto, levantando alguns argumentos e ajudar a refletir sobre algumas problemáticas. O texto 1 diz: Você sabe quais são as comunidades tradicionais e os povos brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passam pela cabeça. Mas, na verdade, existem além deles 26 reconhecidos oficialmente e muitos outros ainda não foram incluídos na legislação. São pescadores artesanais, quebradeiras de coco-babaçu, apanhadores de flores sempre-vivas, caatingueiros, extrativistas, para citar alguns. Todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecerem entre si. Para uma pesquisadora da UNB, essas populações não veem o agro como um negócio. A terra é considerada uma mãe e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nesta troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água, e eles se responsabilizam em cuidar dela, a tirar dela apenas o suficiente para viver bem e a respeitar os tempos de auto-organização, de regeneração da própria natureza, diz. Então aqui nós vemos que o texto está problematizando que são 26 grupos, 26 povos e comunidades tradicionais, para além dos indígenas e dos quilombolas. O texto 2 é em forma de um infográfico, onde mostra os estados com a maior concentração de famílias. Quando a gente fala dos indígenas, a maior concentração está no Amazonas. E aqui mostra os quilombolas, mais concentrados na Bahia, os ciganos mais na Bahia, extrativistas no Pará, os pescadores no Pará, povos de terreiro na Bahia, ribeirinhos no Pará. Das 26 comunidades e povos tradicionais, a maior concentração, em geral, dessas pessoas estão no estado do Pará. Aqui ilustrou alguns, quando a gente pega de forma isolada cada um, a gente vai ver que alguns estão mais concentrados na Amazônia, outros na Bahia, mas quando pegamos todos os grupos, a maior porcentagem deles estão no Pará. O texto 3. Povos e comunidades tradicionais. O Ministério do Desenvolvimento Social preside desde 2007 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, CNPCT, criada por meio do Decreto de 27 de dezembro de 2004 e reformulada pelo Decreto de 13 de julho de 2006.
fruto dos trabalhos da CNPCT, foi instituída, por meio do Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2017, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. A PNPCT foi criada em um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. Aqui, a proposta do Enem é mostrar que o Estado brasileiro, por meio da sua legislação, agora reconhece outras comunidades por meio dessa comissão. Porque na nossa Constituição, a princípio, houve o reconhecimento de poucas comunidades, inclusive indígenas e quilombolas. Com o passar do tempo, reconheceram 7 comunidades, dentre as 26, e somente por meio dessa comissão, dessa Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que se chegou a esse reconhecimento das 26 comunidades e povos tradicionais. O texto 4, a Carta da Amazônia de 2021. Aos participantes da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP26. Não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações e comunidades tradicionais brasileiras, reafirmarmos a defesa da sociobiodiversidade amazônica neste momento em que o mundo volta a debater a crise climática na COP26. Uma crise que atinge em todos os contextos os viventes da Terra. Nossos territórios protegidos e direitos respeitados são as reivindicações dos movimentos sociais e ambientais brasileiros. Não compactuamos com qualquer tentativa e estratégia baseada somente na lógica do mercado, com empresas que apoiam legislações ambientais que ameaçam nossos direitos e com mecanismos de financiamento que não condizem com a realidade dos nossos territórios. Propomos o que temos de melhor, a experiência das nossas sociedades e culturas históricas, construídas com base em nossos saberes tradicionais e ancestrais, além de nosso profundo conhecimento da natureza. Então, esse texto é a fala dessas comunidades e povos tradicionais em relação a uma demanda mundial, ou seja, pensando a questão do clima. Então, não basta apenas um reconhecimento na legislação sobre esses povos e essas comunidades, mas tem que ser feitas mudanças expressivas para essas pessoas. Inclusive, elas, organizadas em movimentos sociais, continuam reivindicando direitos e reconhecimentos, pois não basta apenas falar que existem, mas precisam também garantir o direito à existência. E eles problematizam falando: inovação para nós não pode resultar em processos que venham ameaçar nossos territórios, as nossas formas tradicionais e harmônicas de viver e produzir. Então, várias entidades signatárias que representam esses grupos assinaram a carta. Refletindo sobre a proposta. Então, quem são os povos e as comunidades tradicionais? Falamos que são 26. É lembrado que os quilombolas, as comunidades indígenas, e o texto motivador, inclusive o primeiro texto, citou algumas como exemplo. Mas entre essas 26, quem são? E como vamos definir quem são essas comunidades e povos tradicionais para a gente falar que devem receber essa nomenclatura? Então, são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, aqui nós vemos que as comunidades e povos tradicionais são grupos que mantêm uma relação com o lugar onde vivem, principalmente com a natureza, de forma harmônica. E o vínculo que essas pessoas têm com o seu território não
se dá apenas pela posse daquele lugar, mas porque mantém uma relação cultural, uma relação religiosa, social e que tem um amparo ancestral e também ali desenvolvem suas atividades econômicas. É importante saber que a relação que as comunidades e povos tradicionais têm com o território não é de exploração no sentido de esgotar os recursos, mas manter uma relação harmônica. Tanto é que há momentos que esses grupos eles acabam dando tempo para a terra descansar para voltar a produzir ali. Aqui nós vamos ter, dentro do mapa do Brasil, de forma de um vídeo, mostrando onde há a maior concentração na distribuição dessas comunidades e povos tradicionais. Para exemplificar, nós temos aqui apenas 7 comunidades e povos representados aqui no nosso videozinho. Então, nós temos a concentração de indígenas. Foi falado que a maior concentração está no Amazonas, mas vemos que está espalhado em todo o Brasil. Cada ponto representa onde essas pessoas estão espalhadas de fato, mas em número expressivo de pessoas que estão concentradas num lugar, numericamente, vamos ter na região do Amazonas. Então, a gente pode achar que há poucos indígenas no Amazonas por causa do mapa, mas é uma questão onde eles estão presentes, mas numericamente mais no Amazonas. Aqui nós temos os quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, comunidade de terreiros e ribeirinhos. Então, a diversidade de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Então, citando todos, nós temos andirobeiras, apanhadores de sempre-vivas, caatingueiros, caiçaras, castanheiras, catadores de mangaba, ciganos, cipozeiros, extrativistas, faxinalenses, fundo e fecho de pasto, geraizeiros, ilhéus, indígenas, isqueiros, morroquianos, pantaneiros, pescadores artesanais, piaçaveiros, pomeranos, povos de terreiro, quebradeiras de coco babaçu, quilombolas, retireiros, ribeirinhos, seringueiros, vazanteiros e veredeiros. Então aqui nós vemos essa diversidade que está espalhada por todo o nosso território nacional. Então, diante dos dados, como a sociologia olha para o tema? Então nós temos possibilidades de abordagens. Então aqui nós conhecemos quem são as comunidades e povos tradicionais e numa redação, qual seria o ponto de partida? O que eu poderia usar como linha de discussão na redação? Eu poderia pensar na relação com a terra, de forma geral. Porque se essas pessoas têm uma relação harmônica com o espaço onde vivem, então eu posso falar do território, a relação com a terra, e ali eu levantar algumas questões. Eu posso falar, por exemplo, questionando o sistema econômico que nós vivemos, que é explorador e que quer esgotar os recursos naturais, ignorando a biodiversidade. Então, colocar que os saberes que esses povos tradicionais têm muito a contribuir para a preservação da nossa biodiversidade. Eu posso colocar sobre os crimes que essas populações sofrem diante essa exploração predatória de grandes empresas que acabam chegando nesses territórios e expulsando as pessoas dali. E, inclusive, colocando como alternativa a forma que o sistema de produção dos povos e comunidades tradicionais tem,
que segundo um antropólogo chamado Marco Paulo, que diz que são cadeias produtivas sustentáveis. Ou seja, essas pessoas, elas produzem, elas, em algum momento, elas podem até cortar uma árvore, mas a forma como ela corta uma árvore, às vezes para fazer um curral ou para construir algum equipamento ali, não esgota os recursos e nem fere aquele bioma. Então, é importante pensar como essas comunidades estão ali e estão vivendo. E um ponto interessante para se pensar também é que se determinadas áreas onde vivem essas populações está preservada, se deve à presença dessas pessoas ali. Então, pensar, por exemplo, numa abordagem dos biomas, da preservação dos biomas, é a presença das comunidades e povos tradicionais ali, porque eles são os principais responsáveis para a garantia, para a preservação de vários biomas. Também posso pensar numa alternativa para o nosso sistema neoliberal, tanto é que comunidades e povos tradicionais têm discutido essas alternativas e uma delas é a ideia do bem viver, ou seja, vamos pensar nas nossas gerações futuras, vamos ter uma relação harmônica com a Terra. E outra abordagem é, olha, o Estado brasileiro reconhece essas 26 comunidades e povos tradicionais. Mas o que se tem feito de forma efetiva para garantir a preservação dessas comunidades? Como o INCRA, por exemplo, tem atuado? O Estado, por meio da sua representação nacional, o governo federal, ele tem investido, por exemplo, nas secretarias, nas entidades que garantem as preservações? Ou então, se eu tenho um conhecimento maior sobre uma comunidade ou outra, eu posso falar sobre as comunidades indígenas, por exemplo. Eu posso pensar o que se tem feito para garantir o direito da população indígena, dos povos originários, porque além de serem comunidades e povos tradicionais, eles também se qualificam como povos originários, porque a sua presença, o seu pertencimento no território nacional é anterior ao período de exploração colonial. Então, aqui nós vamos ter várias possibilidades de atuar. E é importante que a gente problematize uma situação, contextualize e coloque a importância da sociedade civil e do Estado brasileiro na manutenção dos direitos das populações citadas. E, para além disso, vamos pensar, um jovem estudante de Minas Gerais, talvez não tenha tanto contato com alguns povos e comunidades tradicionais como outras pessoas de outros estados têm com a população indígena. Então, mas reconhece que aqui há uma presença forte das comunidades quilombolas, inclusive comunidades quilombolas urbanas. E, diante de uma especulação imobiliária, o mercado ele quer tirar essas pessoas dali, às vezes para construir casas, prédios, apenas com a intenção do lucro. Ou então, baseado em grandes empreendimentos como estradas ou em favor da mineração, querem tirar muitas comunidades quilombolas do seu território. Então, a gente vê recentemente na região metropolitana o quilombo de Pinhões, em Santa Luzia, que traz uma forma de problematizar empreendimentos de construção civil que querem passar, inclusive, por um espaço de memória, que é o cemitério dos escravos, na comunidade de Pinhões, em Santa Luzia. Então, é importante que não basta apenas escrever, é importante também mostrarmos o nosso conhecimento. Por isso, sugiro vocês conhecerem mais sobre essas comunidades e povos tradicionais e nos vemos numa próxima aula. Obrigado.